Olá, meu nome é Paloma Lima e hoje eu vou estar falando sobre docência e planejamento escolar. O que é docência? A docência é algo que vai além do simples acúmulo de saberes sobre uma determinada área. Abrange o conhecimento do conteúdo, o conhecimento pedagógico do conteúdo, o conhecimento dos alunos e de suas características, o conhecimento dos contextos educacionais e o conhecimento dos fins, propósitos e valores da educação, como sua base histórica e filosófica. Nessa parte, muitos professores acreditam que apenas o domínio do conteúdo já é o suficiente para dar aula, mas vemos que o conhecimento pedagógico e o conhecimento referente aos alunos também é muito importante. O que é o planejamento e qual sua finalidade? O planejamento é um processo que exige organização, sistematização, previsão, decisão e outros aspectos na pretensão de garantir a eficiência e eficácia de uma ação, quer seja em um nível micro, quer seja no nível macro. Aqui no planejamento, fala mais sobre o planejamento da aula, a decisão de como o profissional irá aplicar determinado conteúdo para determinada turma, a forma com que aquela turma se comporta. Será que a aula que foi planejada, esse professor vai conseguir desenvolver com todas as turmas? Então, isso é o planejamento e é a finalidade do planejamento. Necessidade de adaptação. É necessário se adaptar às mudanças para melhor aprendizagem dos alunos, pois as dificuldades podem se agravar cada vez mais com a falta de atualização dos professores em relação a conteúdos e dinâmicas. Em relação à adaptação, é necessário que os professores sempre estejam por dentro do que está acontecendo nas mudanças globais. Os adolescentes, as crianças hoje em dia, elas aprendem muito mais rápido, elas têm uma capacidade mental muito mais rápida de captar as coisas e elas têm muito acesso à internet, muito acesso a jogos. Então, por que não trazer esse mundo em que a gente está vivendo de tecnologia para a sala de aula? Por que não refletir melhor sobre a dinâmica da nossa aula? Influência do currículo escolar. O planejamento educacional, tão abominado pelos professores, passa a ter um outro significado, na medida em que a implantação de programas curriculares que privilegiem os conceitos fundamentais facilita uma abordagem em espiral na qual conhecimentos interrelacionados podem ser tratados por diversos professores. Dessa forma, resgata-se algo fundamental na escola. A construção do conhecimento passa a ser uma tarefa coletiva. Claro, a gente entende que os professores, hoje em dia, assim como sempre foi, tem que cumprir com o currículo escolar, tem que cumprir, geralmente, com apostilas que são dadas. Porém, não podemos ser totalmente mecanizados naquilo. A gente pode trazer coisas de fora, dinâmica, tornar aquilo mais dinâmico, manipular aquele material para que os alunos interajam mais na aula. O professor ele pode abrir debates, conduzir discussões com os alunos, fazendo assim com que o aluno reflita mais sobre a sua maneira de pensar, sobre a maneira com que até mesmo seus próprios colegas pensem, influenciando assim o aluno, induzindo o aluno ao pensar, ao refletir, e aí tendo assim uma maior devolutiva da sala em questão de participação, de comunicação e para melhor conhecê-los. Falta de didática e planejamento. Nessa maneira de educar, com falta de planejamento e didática, o professor fala sobre os conteúdos sem contextualizá-los, sem permitir discussão ou diálogo, como se estivesse apresentando verdades absolutas. Nessa educação, caracterizada pela narração, repetição e memorização, o educador é visto como um agente inquestionável. E isso é muito prejudicial. Como eu acabei de falar, nós, como professores, temos que abrir debate para nossos educandos, para os nossos alunos. Um professor que é muito mecanizado, ele é muito repetitivo, faz com que a aula seja desinteressante, faz com que o conteúdo fique maçante e faz com que os alunos não se interessem tanto pela aula e pelo conteúdo. E o professor, sendo reservado, sendo mais fechado, vai criar um impasse entre professor e aluno. Não, pode ser que não tenha uma dinâmica legal dentro da sala de aula. Então, o professor é sempre bom ele visualizar
o que está acontecendo, refletir um pouco. A gente já vai entrar nesse assunto sobre reflexão. E o professor, ele tem que colocar autonomia nos alunos de questionar, de falar. Porém, se o próprio professor não fala, como ele vai querer uma devolutiva dos alunos, como ele vai querer uma participação maior dos alunos. Então, isso parte inicialmente do professor como exemplo em sala de aula. E para finalizar, o que é ser um professor reflexivo? O professor reflexivo diz respeito ao profissional da educação que observa, analisa e reflete sobre sua prática pedagógica, tendo em vista o aperfeiçoamento de sua atividade docente. Então, o que os professores devem evitar, devem fazer? Refletir mais sobre sua maneira de dar aula, sobre o planejamento de sua aula, sobre a didática que ele está utilizando, se essa didática está funcionando ou não com suas turmas, se os alunos estão tirando notas boas, se os alunos estão compreendendo o conteúdo, se os alunos realmente estão aprendendo aquilo que está sendo passado para eles. Garantir o ensino para os educandos. E ser um professor mais autônomo em relação a isso, de não precisar um aluno chegar e falar, olha, professor, acho que sua maneira de dar aula não tá tão boa, acho que sua maneira de dar aula os alunos não estão entendendo. É o professor, antes mesmo do aluno chegar a falar para si, ele mesmo refletir a partir da devolutiva dos alunos. Se os alunos estão participando das aulas, se os alunos estão fazendo comentários, estão questionando. Então, a partir disso, o próprio professor já consegue ter uma noção de como está sendo sua aula, se sua aula está rendendo ou não. Bom, é isso. Eu fico por aqui. Espero que tenha gostado.